Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Paulão gravando, postando no YouTube. Já agora, quanto tempo já de postagem, Paulo? Fevereiro, desde fevereiro de 2012. Fevereiro de 2012. Evaldo, 8 anos comigo ali. Um tempão já, desde 2005 aqui eu estou na Rádio Mundial. Eu tive só uma paradinha, mas agora nós estamos numa tônica nova do programa Caminhos da Consciência. Nós estamos falando diretamente do legado do professor Henrique José de Souza, o legado do mestre JHS, ligado à eubiose, a antiga Sociedade Teosófica Brasileira. Desde 1969 ela é a Sociedade Brasileira de Eubiose, cujos filhos hoje são os dirigentes, né? O senhor Hélio, a dona Selene e o senhor Jefferson, é a tríade de comando hoje da eubiose de todos nós. Então hoje, queridos ouvintes, hoje nós procuramos trazer aqui no programa Caminhos da Consciência para vocês sempre uma possibilidade, de acordo com a nossa visão, com o caminho que a gente segue, um caminho de aprimoramento. Então, junto com a Rádio Mundial, que nos apoia aqui neste programa, o programa Caminhos da Consciência, nós procuramos trazer esse caminho para que vocês que nos prestigiam, vocês possam ter uma vida melhor, mais consciente. E como eu sempre digo, hoje eu divulgo a eubiose, para mim não existe, eu já passei por vários caminhos, não vou citar todos os caminhos que eu já passei, mas hoje a eubiose representa o máximo do que hoje a pessoa pode adquirir de consciência, segundo todo o legado do professor Henrique José de Souza. É o que a pessoa mais pode se aprimorar mais rapidamente, o conhecimento é passado de uma forma direta. Então é isso, queridos ouvintes. E como vocês devem ter reparado, nesse mês, um pouquinho do mês anterior, eu estou trazendo convidados que são as pessoas que estão junto comigo nesse processo da entrada das pessoas que chegam na eubiose, que se chama o grau peregrino ou o introdutório, que abre o caminho para as pessoas. Eu já trouxe o Walter, que vai me ajudar nos 2 departamentos, já trouxe o Tiago, que vai me ajudar no departamento do Sumaré, e hoje eu trago um novo convidado, eu trago o Donato Pereira Neto. Seja bem-vindo, Dodô. Eu carinhosamente o chamo de Dodô. Há quanto tempo a gente já se conhece, Dodô? Desde 2003, 2004. Por aí. Então, 10 anos juntos já, né, Dodô? Ali na eubiose. Eu lembro que eu te vi na cidade de Airuoca pela primeira vez. Eu lembro até hoje isso, que é uma cidade sagrada, né? E você hoje, veja que bacana isso. Hoje a gente, depois de 10 anos, hoje a gente, instrutores ali da Sociedade Brasileira de Eubiose. O Donato, ele vai ser o instrutor da MOCA, junto comigo, junto com o Walter. E o Donato, antes de passar a bola para ele, eu vou fazer uma breve apresentação. O Donato, ele é treinador comportamental, certificado pelo FT. Ele é uma pessoa que tem todo o conhecimento da programação neurolinguística. Então ele trabalha muito esse lado comportamental do ser humano para que seja possivelmente detectados alguns desafios que a pessoa tem que aprender a superar. E ali são dadas ferramentas para a pessoa. E nisso você coloca também, óbvio, não tem como, você coloca o conhecimento da eubiose. Não é por aí, Dodô? Não tenha dúvida. Antes de mais nada, é uma alegria realmente muito grande e uma honra estar aqui no seu programa. Isso de coração. Eu não precisaria estar falando isso, porque somos irmãos e companheiros de estrada, de moto. De moto. Donato, sempre quando eu viajo para as cidades do Sistema Geográfico com moto, a maioria ele fez junto. Ali está no Facebook também, ali, né? Quem quiser conhecer o Dodô ali, pode ir lá, Donato Pereira Neto. Isso. Ali tem fotos nossas juntos, ali andando de moto. Isso. Aí já é para quem gosta, mas é um companheirão nesse sentido também, né? É isso aí. E mais ainda, esse convite, que eu acho que inclusive foi uma grande sacada sua, levar para dentro de um colégio iniciático esse conhecimento que eu levo para as empresas, né? Que eu levo para o corporativo. E inclusive no corporativo, quando eu estou dando palestras, eu uso ferramentas da eubiose. Porque, na verdade, não existe uma distinção, existem linguagens e nomenclaturas diferentes. Perfeito. Mas tudo está muito bem acoplado, está muito bem, uma coisa muito bem ligada à outra.
a busca do autoconhecimento, né? Tanto é que nós estávamos falando de um processo que a gente vai aplicar lá, que os caminhos do autoconhecimento. E vem sempre aquela pergunta, né? Ué, quem que sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E depois você ouve também assim, olha, o que você pensar, você se torna. Mas como que isso se processa fisicamente? Como que isso sai do subjetivo e vem para a materialidade da coisa, né? E isso também é explicado cientificamente. Isso também, a PNL, a Programação Neurolinguística, a neurolinguagem, também tem ferramentas para explicar isso. E quando você começa a realmente descobrir isso, você se torna mais permissivo, você se torna uma pessoa que, inclusive, perdoa, que se permite no sentido de aprendizagem, né? Tem gente que refuga uma informação antes mesmo de conhecer a informação. Analisá-lo, claro. Usa um processo seletivo mesmo no sentido de falar, eu não quero isso para mim, eu não quero... Isso não serve. Não serve sem ter o conhecimento. E a ferramenta da programação neurolinguística abre um caminho, né? Nós sabemos, através de estudos até, que 10% do que acontece na vida de uma pessoa é o fato. Alguém bateu o carro, 10% é o fato. A maneira que você encara esse fato é que faz total diferença. Isso é Virginia Satir. Ou seja, 90% é o significado que você dá. Claro, a importância, né? Exatamente. Que é muito interessante essa sacada que você falou, Dodô. Me permite só fazer uma partezinha aí para a gente continuar desenvolvendo, né? Esses 90% que você colocou, que estão além do fato ocorrido, representam o estado de consciência da pessoa em relação à situação que ela se coloca. Fazendo só a partezinha, o exemplo do Buda, para depois você destrinchar em cima até com o conhecimento do nosso mestre. Diz que Buda, passando por um determinado local, ele estava com os discípulos dele, e disse que o pessoal estava xingando ele, porque sempre esses seres têm as suas oposições, as nossas oposições da vida. Aí o pessoal falou assim, nossa, mestre, mas eles ofenderam tanto o senhor, e o senhor, por nenhum momento, o senhor saiu do eixo. Desde que o Buda falou assim, não, se eles me pegassem há 10 anos atrás, possivelmente eu responderia hoje, não existe problema algum em relação a isso. Então é sensacional esse ponto de vista. E, Donato, agora me diz uma coisa, é sensacional essa linha de raciocínio que você colocou. Achei muito bacana mesmo. Vai dar para colocar isso lá na iniciação da eubiose, lá no peregrino, para as pessoas começarem a enxergar, através dos estados de consciência dela, como que elas podem lidar e se tornar pessoas melhores com esse conhecimento? Quer ver uma coisa bem legal? Que aí é que está, né? Muda a linguagem. É óbvio que isso eu não falo no corporativo com essa linguagem, mas isso é passivelmente de se demonstrar. Nós temos 7 glândulas no nosso corpo. Sim. E essas 7 glândulas, elas são ligadas com nossos 7 chakras. Perfeito. 4 delas são as principais, mais estudadas e conhecidas. 3 delas é só mais falado para quem já tem um processo iniciático, seja de altíssima iluminação, enfim. A cada vez que você tem um determinado tipo de emoção, uma emoção básica, as 4 emoções básicas, você secreta no teu organismo, através dessas glândulas aí, um tipo de hormônio. Aí que começa a materialização. Você fala, então como que uma coisa subjetiva, como que eu posso falar que eu que instalei um tumor, eu que instalei uma doença em mim? É exatamente isso. Se você tem uma conduta que a gente chama conduta R, que é o rancor, a raiva, o ressentimento, ela vai te secretar, sabe o quê? Cortisol. E cortisol é um veneno para o seu organismo. E aí você depois não sabe exatamente como que você está doente. Perfeito. Mas se você pratica as condutas S, que é o sorriso, a suavidade, a serenidade e outras condutas, né? Você desperta, secreta a serotonina, que é do bom humor. Sim, então você começa a temperar. Que jeito que você vai temperar? Por isso que tem a palavra temperamento, né? Que jeito que você vai temperar a sua vida? Através do bom humor, então quando você começa a realmente demonstrar isso, é a parte da ciência vindo de encontro com o esotérico com S, que eu ouvi num desses seus programas. No programa anterior, da isso, semana que passada.
O interessante aí, Dodô, pegando a ciência como gancho do que você falou, né, muito bacana, que o sistema endócrino, né, ele é o sistema que diferencia o ser humano do outro, né, o funcionamento deles, que é exatamente o que você falou, esse sentido dele colocar, dele projetar determinadas substâncias através das glândulas nas pessoas. Se você pegar a ciência hoje, que já existe, tem um livro, eu não lembro, eu vi Neubiose há muito tempo atrás, que as células têm memória, se não me engano. Isso. É aí que está, que a ciência hoje, ela coloca que existem uns neuropeptídeos, que representam praticamente essas substâncias que caem numa célula, que aí vem o R e o S que você falou, e essa substância que está projetada na célula, qual a tendência da célula? Ela vai chegar, ela vai se multiplicar, mas ela vai levar a vibração da anterior, o qual ela se autogerou. Então, se você está cheio do R, que você falou, a raiva, o rancor, o ser humano ele vai ficar impregnado desse tipo de coisa. E, na verdade, isso é uma coisa física que vem através da consciência dele, que aí tem as outras dimensões, os chakras que você citou, que aí seria uma coisa mais além. Mas, na verdade, toda essa realidade física, ela é um resultado causal da própria consciência da pessoa. Muito legal isso. E tudo isso você vai trabalhar ali, essa parte na iniciação deles, Donato? Sim. Essa parte de temperamentos, as glândulas. Que legal isso, cara. Eu também ouvi, voltar um pouquinho o programa que você... Recente seu programa, que você também falou, em outras palavras, a respeito de significado. Tem um treinamento que eu costumo dar na área de vendas que se chama neurogramática. Num determinado momento do treinamento, o que eu faço? Eu apresento a figura de uma árvore e saio perguntando para os participantes o que significa aquela história do mental concreto. Entendi. E o mental abstrato. Entendi. E eu fico muito feliz quando alguém não me fala que é uma árvore. Opa, porque chegou nas potencialidades de interpretação que existe ali. E eu já ouvi N respostas, tipo, isso aqui é matéria-prima, isso aqui é uma potencialidade. Olha aí, e já ouvi o que você falou no seu programa anterior aí, isso aqui é Deus. Opa. Eu falei, puxa, que bacana, chegou realmente, né, conseguiu viajar um pouquinho para lá da mente concreta e dedutiva, que é o primeiro passo, é o primeiro ensaio da espiritualidade. Eu já vi que você vai pegar legal nisso, vai ser muito bacana, muito legal isso. Só uma dica, Donato, você já vai desenvolver. Para quem está ouvindo a gente, eu vou fazer o convite para o peregrino que a gente vai fazer junto ali, que começa agora nesse mês de agosto. Se quiser mais informações, liga lá para a Moca, dia da semana, das 15 às 20 horas, o Sidão, que possivelmente vai atender as pessoas ali. O telefone da Moca é 20 21 7290. 20 21 7290. Aí você vai ter aulas ali comigo, vai ter aulas com o Donato, vai ter aulas com o Walter, que já se apresentou aqui. Então vai ser uma iniciação aí com muito mais tônicas do que normalmente a gente estava trabalhando. O que mais que você vai trabalhar ali com o pessoal, Donato? O que você pode falar para a gente? O que mais que você pode trocar ideias aí? Então, quando está falando o caminho do autoconhecimento, você fazer a coisa acontecer a seu favor no seu dia a dia, como isso? Existe uma metodologia que se chama emotização. Isso vem lá da cidade do cérebro do Rio de Janeiro. E aquela coisa, voltando a falar de nós somos o que pensamos. Sim. Existe uma metodologia para você conseguir as coisas que você pretende, e em todas as áreas, tanto material quanto espiritual. Isso a gente vai passar um pouco também para o pessoal tá... formas de visualização. Isso. Emotização, o que seria a emotização, Donato? Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós brincamos, isso você também já falou essa frase, cuidado com o que você pede para o universo que acontece. Opa, não tenha dúvida. A emotização, quando você tem um desejo ardente e você começa a colocar imagens eidéticas. O que é uma imagem eidética? Você consegue se visualizar no seu futuro, você consegue ouvir, ter os sons, está escutando ali os sons do que está acontecendo lá no futuro. Isso, é claro, através da sua imaginação. E você começa, inclusive, a ter a sinestesia. Imagina que você tem um desejo ardente de
ter um carro, um Camaro amarelo. Você se imaginando mesmo, você visualizando com quem você foi lá comprar esse carro, com quem, o que o vendedor está te falando, todo esse processo. Seria então, vamos dizer assim, você forma um egrégora, um arquétipo causal daquilo que você quer, e você coloca força através dos seus sentidos, você cria e gera algo que isso com o tempo vai ser gerado num mundo sutil e que não é evitável. Inevitavelmente vai acontecer. Ele vai voltar para você. Que seria o que Einstein falava, né? Que Einstein pegava uma bolinha de tênis, aí ele falava que a intensidade que você jogar essa bolinha na parede é o universo. E a bolinha é o seu desejo, você com a sua vontade. Se você arremessar forte, ela volta forte para você. Tem bolinha que nem chega na parede, que representa essa falta de emotização. Você poderia colocar mentalização também aí, mentalização, e o que acontece nesse processo tecnicamente? Você atravessa uma barreira que se chama substância reticular ativada, ascendente. Isso é físico em nós. É através de onde que se instala uma fobia. Por exemplo, uma criança quando toma um susto, essa barreira ela se abre e passa rapidamente ali a fobia. E fica como se fosse um aporte colocado ali dentro através da experiência. E isso, você tem uma maneira de você furar essa barreira de proteção, né, do SAP, né, que é o Sistema de Autopreservação e Preservação do Ser Humano, através da repetição. Que a mente ela aprende ou pela repetição ou por uma forte emoção. Com certeza. E lá na eubiose a gente vai fazer pela repetição e não pela forte emoção. Entendi, mas sensacional isso, curar traumas então, sim, porque aquela coisa, né, ou eu conduzo ou eu sou conduzido. Então aquela pessoa que é conduzida, que ela está com falta de consciência, que ela recebe o impacto dos meios de comunicação, ela vai recebendo esses aportes. Aí entra inevitavelmente, agora eu falei certo, na hora deu um branquinho. Inevitavelmente, o que ocorre? A pessoa é bombardeada porque ela está aberta em relação a isso. E através de emoções fortes que são geradas, isso é engendrado dentro da pessoa determinadas necessidades que ela vai correr atrás. Então, na iniciação, pegando o link com o que você falou, como eu estou enxergando. Para a esfinge. Né? Que aí, saímos do Minotauro e voltamos para a esfinge. Perfeito. Aí você vai desenvolver isso daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar essa conclusão. Aí o que ocorre? Ali você vai demonstrar claro como a pessoa pode fazer essa abertura e colocar o que ela quer dentro dela. E não o que é colocado como meios de consumo e coisas. Sensacional. Vou assistir essa aula ali, hein? Você me fala quando que vai ser ela, que eu vou assistir essa aula. Muito legal. E você fez uma analogia com a esfinge aí. Diz aí como é que você vê a esfinge nesse processo aí que você falou, Dodô. Porque é o seguinte, a esfinge, o ser perfeito onde tem o corpo animal, o quadrado, o quaternário terreno, né? Sendo dominado pelo racional. Sim, que é a mente, a cabeça do ser humano. Exatamente. E o Minotauro é exatamente ao contrário. A partir do momento que você começa a usar a sua inteligência emocional, você não briga mais com seu pai, você não briga mais com seu chefe, você respeita mais sua esposa, você consegue educar melhor seu filho. Poderíamos dizer emocional inteligente, Dodô? Emocional inteligente. Emocional inteligente, perfeito. Não é? Porque normalmente a gente tem, infelizmente vou utilizar essa palavra, a gente tem um emocional burro. É o emocional que domina a gente. Aí que vem o Manastauro, o Minotauro, que é aquele que, em vez de ter a mente do humano e o animal resolvido, tem o quê? Tem a cabeça do animal e ali tem o corpo do ser humano. Por isso que o Minotauro, sempre nos filmes, ele é aquele que no labirinto ele mata, ele machuca, ele destrói. É um símbolo destruidor, porque é o emocional burro. Né? Muito bacana isso, cara. Só falar do emocional burro, eu tive um professor, quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, professor de Direito Penal, Newton Froese. Já não está mais aqui. Newton Froese. E ele falava exatamente isso. Ele falava assim, olha, se você está no trânsito e alguém... Ele falava palavrão, né? Mas ele falava, alguém xinga sua mãe, você tem duas formas. Ou você usa o racional burro ou o racional inteligente. Se você usar o racional inteligente, você vai falar assim, poxa, esse cara tá me confundindo, ele não me conhece. Imagina, minha mãe era uma santa, rezava o rosário todo dia. Você muda a vibração. Agora, se você
usar o burro, você vai lá, quebra o pau, ou então talvez você ainda no inteligente fala, poxa, esse cara me conhece, até me ajudou a me criar. Muito legal isso, cara, muito Só para legal. descontrair. Não, mas perfeita colocação, são formas da gente enxergar pequenas coisas na nossa vida que acabam se tornando grandes coisas. É aí que a gente entra no início do programa, que 10% é o assunto em si, e 90%, como você colocou sabiamente, é como a gente lida com a situação, né? Que aí você pega que, de repente, um pequeno problema para a pessoa desses 90% que sobra, ela não vai precisar, às vezes, nem 5% de energia para resolver aquilo, porque aquilo não vai ficar afetando ela. Sim. Então, nessa brincadeira, sobra ainda 85% para ela utilizar essa consciência dela em outras coisas construtivas. Já tem pessoas que esses 10% pegam os 90% e ainda fica faltando um pouco para ela se desgastar mais ainda. E a iniciação do nosso colégio, a eubiose, ela trabalha exatamente isso. A gente procura demonstrar ali para eles o que é a nossa alma, que é formada nessa existência, normalmente os tipos de provações que a gente passa, o que são as realidades do corpo astral, o que são as realidades do corpo mental, que aí o mental também se conecta às realidades de espírito. Então, olha, Donato, eu vou ser bem franco, agora eu que jogo uma seda aqui, vai ser muito legal ter você com a gente ali na iniciação da eubiose, porque você vai tratar de um assunto, você vai tratar de coisas ali que normalmente não são faladas. A eubiose normalmente ela tem aquela tônica totalmente mental, projetada para o conhecimento, e esquece o que a pessoa normalmente vive no dia a dia. Então eu acredito que a sua parte ela vai ser assim essencial ali na iniciação, porque você vai colocar as pessoas bem ligadas às realidades que elas vivem do cotidiano, os entraves, os problemas, como lidar com essas realidades. Eu acredito que a sua tônica vai ser mais por aí, não é? E eu vou já me dar por satisfeito se realmente as pessoas que eu tiver contato ali no Peregrino, captar uma coisa, para chegar lá de xícara vazia, para um conhecimento novo. Claro. Henry Ford falou assim, se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. Então, se você pensa que não vai conseguir pegar o assunto que é colocado ali, porque é uma maravilha, é uma riqueza tão grande, né? Quando eu ouvi aquela frase do Sócrates, tudo que eu sei é que nada sei, eu achei que esse cara, estava sendo humilde, né? Falando, nossa, ele está sendo humildezinho, que o Sócrates, né? Que é vivo até hoje, né? Na literatura, né? Nos ensinamentos. Mas não, é exatamente isso. Quando você começa a estudar a obra de JHS, você fala, poxa, esse Sócrates aí não estava sendo absolutamente nada humilde, né? Porque é muita coisa, é uma riqueza inesgotável, é um tesouro mesmo, mas só conhecendo, né? Olha, é o que eu falo para você, Dodô. Chamou o Donato de Dodô, porque eu já conheci ele há bastante tempo, a gente tem uma intimidade. Mas o potencial do conhecimento da eubiose que é dado para a gente ali, que a gente coloca, eu sou instrutor já há muito tempo ali, logo que eu entrei no que a gente chama de série interna ali da eubiose, a gente se torna instrutor, isso já tem mais de 10 anos. Então, nossa, o que a gente aprende, o que a gente procura, né, a gente sabe, aí entra o Sócrates, a gente sabe o quanto tem ainda para aprender, então a gente começa a ver que se abrir uma porta, dessa porta tem outras 7 que você vai ter, e dessas 7 depois você vai abrir, que viraram 49 e não para, aí que vem a realidade de arcano, de arca da aliança, arcanos do tarô. Então isso vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui no programa, ter prestigiado. Teve o programa do Walter, teve o programa do Tiago, agora teve o seu programa. Então eu fico feliz que agora a gente vai começar a trabalhar uma iniciação com mais túnicas. Antes só estava eu como instrutor, algumas vezes eu colocava convidados, então a gente vai colocar isso. Donato, agora a gente vai ter que terminar. A gente tem 1 minuto, né, Valdo? Tem 1 minuto aí. Então agora seria, né? Despedir do pessoal e eu vou fazer os convites aqui para eles, Donato. Não, realmente foi um prazer e uma alegria muito grande. E aos meus amigos, inclusive, vai lá na eubiose, vai conhecer o que é,
conhece o trabalho que o Newton Schultz faz, que é despertar consciência. Isso é fantástico, é maravilhoso, é algo muito gratificante. E fica aqui meu beijo de coração para todo mundo. Legal, Donato. Olha, quiser fazer a eubiose comigo e com o Donato, o departamento da Moca, vai ser de quarta-feira às 20 horas. Telefone de lá, 2021 7290, 2021 7290. Liga dia da semana das 15 às 20 horas. Ou me manda um e-mail, independente de onde você estiver no planeta, você pode fazer por correspondência. caminhos2005@terra.com.br. Obrigado a todos os ouvintes que nos prestigiaram, que os Budas da área de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo programa.